Irmão, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com o senhor e a irmã Carol Citala para falarmos um pouco da sua trajetória antes, dentro da mensagem pós-mensagem, tá certo? O irmão pode se apresentar, dizer quem o irmão é, não precisa detalhar, tá certo? Só dizer quem o irmão é, antes também, depois, especificar, antes de entrar na mensagem, qual denominação o irmão pertencia, quanto tempo passou. Sinta-se à vontade, irmão. Ok. Boa noite, irmão. Boa noite, Carrie, né? Isso, perfeito. Boa noite. Na verdade, eu não era de igreja nenhuma, né? Eu nunca fui denominacional. De igreja nenhuma, né? Mas o meu nome é Valdecir, eu sou aqui de São Paulo. Estive na mensagem durante 20 anos, né? Sim. Desde Perfeito. 97. Ok. A minha entrada na mensagem se deu pelo fato da minha mãe ser evangélica, né? Sim. Ela cresceu numa família católica. Sim. E aos poucos cada um toma um rumo na vida, né? E ela gostou muito da igreja evangélica, né? Tava cansada um pouco da igreja católica. Essa é a história que ela sempre me contava, né? Que minha mãe já é falecida já. E a mãe dela era da igreja católica e ela começou a frequentar uma igreja evangélica desde cedo. E aí, o que aconteceu? Que ela frequentou essas igrejas, aliás, essa igreja católica até certa idade, e depois ela passou a frequentar a igreja evangélica. Perfeito. E isso foi até o ano de 1982, né? Quando ela conheceu a mensagem. Sim. Meu pai escutou o programa Fé para Vencer, na rádio, eu não lembro se era a rádio Trianon, aqui em São Paulo. Eu não sei eu não lembro muito bem qual. É uma das rádios que depois, agora é na Trianon, né? Mas antes eu não lembro qual rádio que era. E meu pai escutando esse programa do Fé para Vencer, né, com o pastor Joaquim, meu pai ele acabou pegando o endereço e levou minha mãe para lá em 1982. Eles saíram da denominação deles, né, e foram para lá, né? E foi lá que minha mãe ficou e criou a gente, né? Na verdade, eu como a gente jovem, ela levava a gente para a igreja, mas a gente não queria, é garoto, né? Sim. Mas a gente sempre ia com ela. Chegou uma certa idade, eu com 14, 15 anos, né? A gente começou a trabalhar e tudo, estudando, e aí não ia mais para a igreja, né? E minha mãe continuou indo para a igreja e o tempo foi passando. E aconteceu alguns eventos na minha família, né? Que, inclusive, esses eventos fez com que a igreja nos ajudasse, isso eu não posso negar, né? Sim, sim. A igreja nos ajudasse aí financeiramente mesmo, né? Sim. Não vê o caso que foi o acontecimento. Numa próxima a gente pode até falar mais sobre isso. Nós somos ajudados e a minha mãe continuou frequentando a igreja. E eu, na verdade, conheci a mensagem em 1995, né? 95. Eu já estava com 25 anos, né? Ok. E aí eu conheci a mensagem e comecei a frequentar a mensagem sem ao menos saber assim o que era, né? Eu achava que era uma igreja evangélica como qualquer outra, e o que me levou também a entrar para lá foi que, como minha mãe, né, era muito abençoada, né, por Deus, é claro. Então eu na verdade a gente acompanha a mãe, né? Eu falei, sim, verdade. eu vou começar a frequentar, e frequentei ela durante 2 anos. Sim. 2 anos, de 95 a 97 foi quando eu resolvi me batizar. Né? Me batizei. Sim. Desculpe interromper, irmão. Falar. Mas o irmão, logo que entrou na mensagem,
desconhecia as doutrinas diferentes de outras denominações ou não, irmão? Até então não sabia as doutrinas, como semente da serpente, a Malaquias Então, capítulo 4, 5, 6. na verdade, como por eu não ter o conhecimento de outras denominações, né? Sim, Porque eu nunca tinha frequentado outra igreja, a não ser lá, né? sim. Então eu não conhecia, eu conhecia as escrituras, mas eu não conhecia a doutrina, né? Uhum, Na verdade, eu comecei a ler as mensagens na verdade, no início, assim, foi meio confuso, né? sim, E eu era orientado a sempre ler mais para poder receber, né? A sim. gente é sempre orientado a você vai lendo e você vai conhecendo mais. Eu me aprofundei, né? Pela minha fé em Deus, eu me aprofundei. E aí, na verdade, assim, irmão, depois de um tempo, aconteceram alguns eventos assim na minha vida e eu, na verdade, como eu falei pro irmão um tempo atrás, eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida, né? A Bíblia toda mesmo. Sim. Nem historicamente, nem espiritualmente. Eu aceitava aquilo que me falavam. O, E pelo fato da minha mãe ter crescido espiritualmente lá, né? E ter criado a gente com tanto sacrifício dentro da mensagem, então eu achava que realmente lá era o lugar onde Deus estava mesmo e achava uhum, que não precisava de mais nada, né? Eu acho sim. eu errei pelo fato de achar que lá era o suficiente, né? E como era o Uhum, suficiente, era a verdade, eu não precisaria ir atrás, né? De saber, né? O aval que eu tinha era que a minha mãe, né? Foi muito abençoada na vida dela, então isso uhum. bastava para que eu, né, ingressasse sem questionar, entendeu? Ah, mas quando o irmão lia a Bíblia, quando lia, não a Bíblia toda, mas quando lia com o auxílio das literaturas ou sem auxílio das literaturas, irmão? Exemplo, tem alguns tabernáculos que, quando faz a leitura, ele usa tanto a Bíblia Sagrada como as literaturas do reverendo William Branham. Ah, quando o irmão lia a Bíblia, tipo assim, exemplo, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ou se pegava algumas mensagens do reverendo William Branham, ou não, lia por conta própria, fazia sua própria interpretação. Na verdade, eu fazia uma mescla, né, Sim, entre como é o profeta, né? sim. Então eu ficava com a Bíblia e com a mensagem, né? Uhum. Com a Bíblia e com a mensagem. Eu E confesso que algumas coisas eram confusas para mim, né? Eram um tanto confusa, o irmão, porque o irmão pode apontar uma ou duas coisas que o irmão achava confuso e explicar os ah, motivos? o que era confuso era uma das coisas que era confuso na Bíblia em relação Sim, à palavra era essa questão de Eva, né? O relacionamento sim, de Eva com a serpente. sim, perfeito. Né? Isso era um pouco confuso para mim, porque não existia uma. Era por fé, na verdade, né? Uhum. Então não Ah, existia uma coisa, não era coeso, né? A gente sim, achava essa coisa da como ele recebeu a revelação de Deus, sim. então para mim eu aceitava o que a mensagem falava, né? Aham. Ainda que eu não entendesse muito a mensagem, eu aceitava o profeta falava. Na verdade, eu descansei por completo na mensagem, Tô entendendo. né? Então, o irmão chegou a ler a mensagem Semente da Serpente e Casamento de Divórcio, que fala sobre essas argumentações sobre Eva, qual foi o pecado original. Então, o irmão chegou a ler, né? Isso. Então, mas aí o que aconteceu? Na verdade, eu colocava a minha confiança na mensagem, Sim. mas eu, em contrapartida, eu acreditava muito na Bíblia, Muito né? bom. Sim. Muito na Bíblia. Ainda sem ler ela por completa, né? 100% dela, eu acreditava muito na Bíblia, porque antes mesmo de eu entrar na mensagem,
eu tinha um Novo Testamento pequenininho, não sei se o irmão conhece aquele, é só Um o Novo azul, Testamento, capa azul. aquele de bolso, aquele de bolso. Isso. E eu comecei a ler isso com uma frequência, né, na época, antes mesmo de conhecer totalmente a mensagem, eu lia muito esse Novo Testamento, né? Sim. Então, assim, mas o que me levou realmente, irmão, eu não tenho muita citação da mensagem de cabeça, tá? Sim, sim. Eu não tenho muita... Eu preciso ler algumas coisas eu lembro de cabeça. Eu tenho mais, assim, alguma coisa bíblica de cabeça, né? Sim. Mas, assim, da mensagem de cabeça, assim, eu não tenho. Na verdade, eu comecei a ter algumas coisas assim em mente quando eu cheguei no site aqui do Believe, né? Believe Science. Isso. Porque Então, eu estava me sentindo... Deixa eu só concluir aqui, irmão. Perfeito. Porque eu, na verdade, quando chegou no ano de 2016 e 2017, eu estava me sentindo muito desanimado em relação à mensagem. Sim. Né? Eu estava me sentindo muito desanimado, né? Sim. Porque eu não estava sentindo assim, como eles dizem, né? O espírito, né? Eu não estava no espírito. E isso me levou a questionar algumas coisas, né? Me faz dois questionamentos, por favor. Que o senhor teve dois questionamentos grandes. O senhor teve... Um questionamento os questionamentos que eu tive foi em relação ao seguinte: eu tive um problema de saúde na minha família, o meu filho, né? O meu filho vai fazer 14 anos agora e ele foi acometido de diabetes no ano de 2007. Ele tinha um aninho apenas e ele foi acometido. E esse evento na minha vida fez com que eu me tornasse mais humano, né? Sim. Sim. Fez que eu me tornasse mais voltado e eu não sentia isso em relação à mensagem. Eu sentia muita dureza de coração em relação a algumas coisas, assim. O meu questionamento era que às vezes o pastor tomava algumas atitudes que, assim, era coisa assim, o pastor que é assim vai ser assim, né? E aí eu me perguntava, por que não pode ser uma coisa mais democrática, né? E aí o que acontece? Eu nas pregações, assim, eu apanhava muito, né? Sim. Não era direcionado a mim as pregações, mas eu sentia apanhando muito, assim, porque eu sou falho demais, né? Como ser humano. E eu achava que eu não estava no caminho, eu não estava no caminho, que o erro estava comigo, né? E isso me levou a abandonar. Se eu não consigo seguir essa mensagem, eu vou sair, eu vou dar um tempo para mim poder saber o que está acontecendo, né? Por que eu estou me sentindo assim tão indigno, né? Tão indigno. Por que eu estou me sentindo tão indigno, né? Então, algumas coisas assim dentro da igreja me deixou um pouquinho chateado. Eu não quero entrar em detalhe aqui, irmão, para não dar um entender assim que eu estou sendo mal agradecido, né? Pelo tempo que eu fiquei, entendeu? Eu quero apenas falar assim do que eu senti, né? Sim, porque eu só comecei a perceber, engraçado, eu comecei a perceber a doutrina quando eu fui colocar ela em prova, né? Sim, perfeito. Como eu fui colocar ela em prova? Eu coloquei ela em prova através... Eu comecei a ler sobre as religiões, né? Muito eu sei bom. que pode até ser que a gente alongue um pouquinho, irmão, mas eu tenho que falar, né? Eu comecei a colocar em prova em relação a isso. Eu comecei a ler muito sobre religiões e seitas, né? Tá mais justo de eu questionar também o profeta da mensagem da hora, né? Assim que é chamado. Isso, botar em prática perfeitamente. Como ela também teve um problema com o profeta dela, e eu comecei a questionar o nosso profeta, né? Sim. O nosso assim chamado profeta.
E para minha surpresa, eu cheguei até esse site. Só que antes de conhecer, antes de ler toda a coisa do site, eu comecei a procurar outros profetas, né? Sim. Aí eu li sobre Charles Russell, aí então, eu li sobre Ellen G. White. O irmão encontrou outros profetas além de William Branham. Aí eu comecei a questionar outros profetas. Porque se esse profeta, que essas pessoas acreditam que esses profetas deles são verdadeiros. Sim. E ninguém tira da cabeça deles que esses profetas são os verdadeiros. E se esse profeta, esses profetas que eles julgam serem verdadeiros, e o meu profeta entra onde nessa história? Entendeu, irmão? Eu não sei se esse foi um paralelo que eu fiz assim, né? Então eu tive que saber o seguinte: se esses profetas dessas outras seitas ou religiões, sei lá como o irmão quer chamar, tem falhas, e o meu? Então comecei a questionar. Foi aí que eu achei a página, essa Believe. E eu comecei a ler a Believe. E uma das coisas que me impressionou muito nessa página foi a primeira motivação do site, né, que houve, né? Sim. Primeira motivação, ele fala por que houve a motivação. Na verdade, o site foi criado para provar que realmente era verdadeiro. Sim. Né? Então, essa pessoa, ele esteve na mensagem por 40 anos, né? Por quase 40 anos, né? E ele começou a questionar, o que levou ele a questionar foi um caso de abuso sexual que foi encoberto pela igreja dele. Ele começou a questionar dentro do tabernáculo no Canadá. Perfeito. No Canadá, isso. E ele começou a questionar o que estava de errado com a igreja dele e com a mensagem. Com a mensagem não podia estar nada de errado, porque era a mensagem do profeta da era. Isso, então ele começou. Então, aí que aconteceu? Mas antes disso, ele havia aberto o site justamente para poder levar a mensagem do profeta para todo mundo, né? Isso. E ele começou a questionar algumas coisas, inclusive não, esse tipo de coisa levou ele a questionar o que havia de errado no tabernáculo que ele frequentava ou com a mensagem. Com a mensagem não podia ser, porque a mensagem é do profeta. Da era. E quando eles foram atrás de informações, começou a aparecer mais questionamento. E isso, para mim, irmão, foi uma coisa assim, foi o start, entendeu? Isso, para mim, foi o start, assim, o que mais me motivou mesmo a aprofundar mais ainda, né, sobre o profeta. E aquela série de vídeos que o irmão mandou para mim, é uma coisa assim, é como se fosse ouro, né? Isso. Porque ali destrincha toda a vida dele, a vida do pai dele, as pessoas que levaram ele o que, né, fizeram com que ele ingressasse no evangelho, né? Quem eram essas pessoas, né? Como Roy Davis, né? Isso. E aí isso foi um choque para mim, né? Foi um choque. Aí quando eu comecei a destrinchar mais ainda, houve outros acontecimentos, né, seguindo a mensagem, como, por exemplo, o pregador, né, que foi assim, alavancado por ele, né, que foi Jim Jones. Jim Jones. Foi um choque para mim, isso daí. Quer dizer, então, não saber que o William Branham tinha ligação com o Jim Jones, que o William Branham colocou Jim Jones de frente. Sim. Eu não sabia até então disso. Eu não tinha conhecimento, né? Isso para mim foi um choque, porque assim,
eu conheço um pouco da história, irmão, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ler bastante, entendeu? Uhum. Não sou não sou um historiador nem nada, mas nós precisamos ler, né? E um dos erros que eu cometi, né, eu não posso, não estou culpando ninguém pelo meu tempo todo na mensagem. Eu acho que eu tenho culpa também, né? Por que eu penso que eu tenho culpa? Porque eu precisaria ter destrinchado as escrituras como os bereanos fizeram, né? Isso. Isso foi uma falha minha, né? Foi uma falha minha. Então, confrontando tudo que o site falou com a Bíblia, uma boa parte do que o site fala é coerente. Né, coerente. Eu não estou dizendo, veja bem, irmão, eu não estou também colocando o William Branham no mesmo, colocando a culpa de Jim Jones por ter acontecido aquela tragédia, né? Em 1978, aquela quase 900 pessoas mortas, né? Mais de 900 pessoas, né? Aquele suicídio coletivo, né? Eu não estou culpando ele disso, né? Não, eu entendo. Pelo amor de Deus, né? Para às vezes não entrar alguém e falar, olha, estão culpando, porque as pessoas gostam de distorcer, né? Eu estou falando sobre os frutos, né? Isso. Os frutos que foram criados, né? E houve outros, né? Não houve só esse caso. Eu tô dando Jim Jones como exemplo, mas houve outros, né? Inclusive tem um outro, né? Tem algumas pessoas que também foram os frutos, né, da mensagem, outros também que fizeram coisas terríveis. E volto a repetir, ele não é culpado disso, né? Ele não é culpado disso, né? Agora, o que acontece Deus colocaria uma pessoa que traria frutos tão ruins assim para levar a mensagem da segunda vinda de Cristo? Eu acho que não. Ou seja, né? Nós já sabemos que Jesus virá pela segunda vez, porque a Bíblia nos diz isso, né? Isso. Se a gente ler a Bíblia, nós vamos ter toda as palavras de Jesus dizendo que nós estamos no fim, né? Não precisa vir outra pessoa para falar para nós que nós estamos chegando no fim, né? Entendeu? O irmão quer falar alguma coisa? Eu tô não, muito, perfeito. Né? Teve 12 rapazes que o Lembrando chamava os garotos da fita, que foram 2 homossexuais. Porque homossexual, eu penso assim, é um ser humano qualquer um, mas além de ser homossexual, foi pedófilo. Quer dizer, o homossexual temos que amar, respeitar. Deus o fez como assim nos fez, mas eles foram pedófilos. Né? E o Lembrando dizia que esses eram os garotos da fita. Em 2014, a Voz de Deus fez uma homenagem aos dois, fizeram um broche com playboys, alguma coisa desse tipo, homenageando esses 2 pedófilos. E eles já sabiam que eles eram pedófilos, pois ele foi condenado em 1977. Mesmo assim, a Voz de Deus dos Estados Unidos fez uma homenagem carinhosa aos pedófilos. Né? Então, William Branham alavancou, eu vou dizer, a carreira de Jim Jones e deu 2 mãos a pedófilos. É interessante, irmão, que ele dizia que as mulheres eram uma lata de lixo, não mereciam a bala, que eram um subproduto, mas, compensação com os pedófilos, são fatos da história que eu posso mostrar por literatura dele mesmo a qualquer um. Mas, com pedófilos, irmãos, ele tinha uma amizade muito refinada. Então, eu não entendo se ele era um profeta, entre aspas, como os pessoal da mensagem diz que porque Deus não revelou que ele estava com pedófilos.
É Sim, isso que concordo. Eu tá, não é isso concordo. mesmo, não? Eu concordo, e assim, né? Nós temos uma relação, né, irmão, de pessoas que fizeram, que foram os frutos, né? Por exemplo, Paul Schaeffer. O irmão sabe que Paul Schaeffer, na verdade, ele montou uma colônia no sul Estados Unidos. no sul do Chile, né? Quando houve o militarismo, né, no Chile, né, com Pinochet, Ah, o tá, que ok, acontece? perfeito. Eles mandavam essas pessoas que eram contra o governo militar da época do Chile, eles mandavam para essa colônia, chamada Colônia de Dignidad. E se o irmão procurar na internet, existe um filme, esse filme foi produzido em 2010, né, e conta a história de um casal que o rapaz era alemão, e ele morava no Chile, e ele foi levado, né, para essa colônia, né, onde Paul Schaeffer ele tomava conta dessa colônia, né, dessa colônia, vamos dizer assim, dessa colônia cristã, vamos dizer assim, né? E aconteceram coisas terríveis lá, né? A história conta, né, que aconteceram coisas terríveis, tortura, abuso sexual, né? E existem outras coisas, outras pessoas, né, né, outras pessoas que foram os frutos, né, da mensagem. Então, assim, isso para mim foi um choque também, né? E eu fiquei mais ou menos um ano lendo. Eu fiquei, não digo um ano, mas eu fiquei um bom tempo lendo, né? Porque é muita coisa, né? São mais de 600 temas, né? Em relação a isso, né? Mais de 600 temas, né? E aí, assim, eu precisava saber realmente, né? E uma das coisas que para mim foi muito grave, né? Foram as profecias a ponte, por exemplo, a ponte para mim é terrível, né? Nunca houve aquilo, né? Aqueles 16 mortos, né? Nunca houve, né? Nunca houve. E as pessoas que foram atrás, né, de fazer essas pesquisas, nunca aconteceu, esse acidente nunca aconteceu, né? Se aconteceu, foi uma coisa durante o tempo, né? Que algumas pessoas da mensagem até, não, mas aconteceu fragmentado, né? Olha, morreram muitas pessoas, né? Muitas pessoas se suicidam lá. Mas assim, tentando remendar, né, irmão? O remendo fica pior, né? Do que o soneto. Isso. O remendo fica pior que o soneto, né? Isso. Oi, irmão, desculpa. Não pode falar, depois eu falo. Pode falar, não. Sinta-se à vontade. Aí teve as outras. O Homem de Windsor, né? Também no Canadá, que durante 10 anos foram 10 histórias diferentes, né? Como eu já havia comentado com o irmão. Isso para mim não tem explicação, irmão, para defender uma coisa dessa. Não há, né? Não tem explicação, né? Eu quero só concluir, não concluir, né? Eu quero só realçar aqui, irmão, que a minha ideia não é denegrir ninguém, não é mentira, não eu me ajoelhei no meu quarto diversas vezes, né? E pedi a Deus que me desse uma direção na época e que eu queria só a verdade, nada mais que a verdade, ainda que fosse contra as minhas crenças, né? Amém, sim. E ao longo do tempo eu fui vendo que Deus me abençoou muito, assim, como ser humano, viu, irmão? Como eu fiquei muito humano, né? Porque eu sentia assim, eu sinto uma coisa meia, eu sentia muita arrogância, assim, por parte, sim, vejo até hoje muita arrogância por parte de muitos pastores da mensagem, né? Mas muita arrogância. Infelizmente. Assim, assim,
eu sinto assim que não tem amor, né, pelo ser humano. Igual o irmão falou sobre os homossexuais, né? Não tenho nada contra o homossexual, né? Mas o que o irmão falou sobre pedofilia, isso é terrível, né? Isso é terrível. Então, assim, mas eu não vi amor, né? Eu comecei a ver aquela coisa muito mecânica, né? Eu acho assim, e eu cansava de falar assim para algumas pessoas, né? Eu acho que o irmão pode ser o que o irmão quiser, tá bom? Católico, evangélico, né? De umbanda, palmeirense, corintiano, flamenguista. Eu acho que o irmão, independente de qualquer coisa que o irmão siga, ou goste, ou ame, ou faça da sua vida uma coisa que o irmão, um hobby, eu acho que o irmão precisa ser... Primeiro, nós somos seres humanos. Quando nós entendemos que nós somos seres humanos e que nós dependemos da graça do Senhor, é aí que a gente começa a entender a palavra de Deus, irmão. Porque antes de ser qualquer coisa dessas que eu falei para o irmão, o seu irmão precisa aprender a ser um ser humano. Para o seu poder amar o outro ser humano, né? Amar a Deus acima de tudo, como diz as Escrituras, né? E amar o seu próximo. E eu não conseguia ver isso, irmão. Ultimamente, eu me perguntava, será que é eu que não estou vendo? Eu não estou... Então, por isso que eu me afastei, para mim poder me reestruturar espiritualmente, né? E foi aí que eu acabei chegando nessas coisas que nós estamos falando agora, né? Tem uma coisa bem interessante, que o William Branham, por mais de 10 anos, apregoou que existia um museu de arte religiosas em Washington. Bom, quando eu era da mensagem, irmão, éramos da mensagem, nós acreditamos nisso, tomamos como verdade absoluta. Ok, eu saí da mensagem, depois também por causa do pastor Marcos Arruda, que era da mensagem, saiu da mensagem, eu tive contato com ele, descobri as verdades, depois, por causa do site do Lead the Science, investigando, e a irmã Carey passou alguns anos morando nos Estados Unidos. Ela foi já na igreja do Tabernáculo, Branham, em Jacksonville, e a mãe dela foi secretária do pastor Perry Green em Tucson. E eu perguntei a ela, irmã Carey, existe algum museu de arte religiosas? Ela disse, nunca existiu, e até esse prezado momento, nunca, ainda não existe. Ou seja, ele contou essa medida por mais de 10 anos. É interessante, irmão, que os irmãos da mensagem, se você levasse eu, o senhor, qualquer um levar essa mensagem, isso, eles dizem, não, mas o William Branham disse isso. Não, mas, e a prova? Aí estão circulando na internet uma montagem de uma foto, mas literalmente é montagem. Eu gosto de dizer que é montagem e posso provar. Porque, se fosse verdade, a família Branham, esses ataques que ela sofre, quais ataques? O William Branham dizer uma coisa e a pessoa provar que o William Branham mentiu. A família Branham, há mais de 50 anos, está em silêncio sobre esse museu de arte religiosa. Por que está em silêncio? Se fosse verdade, eu defenderia. Eu ia atrás, tirava uma foto, mas nunca disse nada. Por quê? Porque nunca existiu. Pode existir amanhã. Eu perguntei a Carey, mas existe algum museu? Ela disse, existe sim, Wilson. Em Houston, ela morou também em Houston, enganado. Museu de arte mortuária, sobre mortos, mas museu de arte religiosa em Washington. Foi uma tremenda de uma mentira. E eu acreditei isso como verdade absoluta. E os irmãos hoje do Brasil, dos Estados Unidos, não. A farsa está caindo. Né? Pois as informações todas estão lá, mas aqui no Brasil, aos poucos, está se dando conta pelo site do Lead the Science, por algumas publicações de pessoas que saem da mensagem pastores. E eu fico feliz por isso. Pois é, como o senhor mesmo disse, aqui ninguém está para falar mal de alguém, mas expor só o que ele disse e comparar com a verdade. Será que é verdade? Pois, se for verdade, vamos seguir. Mas se não for verdade, temos que dizer, olha, isso é verdade. Por quê? João capítulo 8, versículo 32, diz assim, conhecereis a verdade. Então, se para eu conhecer a verdade, eu tenho que buscar a verdade. Como o senhor fez, como eu fiz, como a irmã Carey Citala fez, como o irmão Marcos Arruda, que foi pastor do Tabernáculo, fez, como estão fazendo todos os dias. Mas
em uma seita, irmão, é bem interessante que somos ensinados a não pensar. Toda seita tem três coisas semelhantes. Primeiro, um profeta tem livros que, além da Bíblia, é um suporte igual uma muleta, e tem assim, diz o Senhor, e se mesmo for uma coisa absurda, se disser, temos que acreditar. Quer dizer, nós fomos programados dentro da seita lá a não pensar, mas quando nós saímos, vamos pensar e vamos analisar se é que é verdade mesmo. E hoje, graças a Deus, estamos descobrindo aos poucos o que é verdade, que o William Branham falou, e o que não é verdade. E temos que colocar as duas coisas. Se ele falou a verdade, temos que expor a verdade. Se ele falou a mentira, temos que expor a mentira. Né? E não dizer que o que ele trouxe é falso, não só porque eu ouvi, mas o irmão atestou, está atestando como eu fiz, como as pessoas fizeram. Né? Isso é muito interessante. Irmão, deixa eu fazer outra pergunta. Depois que o irmão descobriu tudo isso, o que mais chocou o irmão? O que deixou o irmão suspenso? Eu pensava que isso era verdade. O que te chocou mais, irmão? Pode falar, irmão. Irmão? Alô? Alô, opa, voltou. Não, aqui alô, tá me escutando? Perfeito, perfeito. Então, a hora que eu comecei a ler, né, irmão, que eu comecei a esmiuçar toda... Primeiro eu vi aqui o site, né, depois eu vi todos aqueles vídeos, né, que o irmão me mandou. Sim. Eu vi, mas eu vi com eu fiquei assistindo aqueles vídeos assim por muito tempo. Aquilo me chocou muito, né, em saber de tudo isso. E eu entrei meio em choque, assim. Teve uma tarde que eu chorei aqui na minha sala, né? Eu chorei na minha sala aqui. Eu falei para minha mulher, como é que pode, Nisso? Minha mãe, meus parentes, tudo foram levados por uma mentira, né? Sim. Isso me deixou chocado, né? Sim. Assim, e depois eu comecei a pesquisar mais coisas, né? Ver mais Sim. falas de muitos outros pastores, né? Sim. Mas nem todos os pastores, viu, irmão? Deixa eu realçar um negócio aqui. Nem todos os pastores acreditam nas mesmas coisas. Porque criou muito segmento, né? Criou muito segmento. Né? E existem pastores que colocam o William Branham como sendo o próprio Deus, né? Isso. E alguns deles não, né? Mas isso causou, inclusive, muita divisão, né? Ao longo do tempo, a gente viu muita divisão na mensagem, né? Entendeu? Isso, verdade. Fred Sotman, um dos amigos de William Branham que estava na casa, ele acreditava que William Branham foi ele que abriu os 7 seres. Foi o William Branham que abriu os 7 seres. O William Branham era o próprio Deus. Olha que absurdo, irmão. Né? Muito absurdo, né? E assim, irmão, o que eu percebi assim em algumas falas de alguns pastores era que o irmão, você não poderia questionar. Eu escutei diversas vezes isso, né? Olha, não vai até lá, né? Porque isso lembra para mim, irmão, isso lembra algumas coisas assim, igual eu estava até comentando com um amigo meu hoje, né? Assim, não vá lá para você não ver. Na verdade, assim, se eu estou na verdade, eu devo incentivar que a pessoa vá mesmo saber se é verdade e não falar para ela não ir.
né? E não falar para ela não ir, mas lá não, né? Eles falam para não ir, colocando medo nas pessoas. Ou seja, você não pode fazer uma pergunta, né? O questionamento, na verdade, irmão, é a primeira vez que eu estou conversando com alguém, tirando a minha mulher e meus parentes, né? Alguns deles eu conversei sobre isso, né? De fora, assim, é o irmão que eu estou perguntando. Talvez depois dessa nossa entrevista aqui vá aparecer alguém para confrontar, né? Sim. Mas pode vir que eu estou preparado. Eu estou preparado, não tem problema não. Eu tenho a Bíblia aqui para, né? Eu tenho a Bíblia aqui, a palavra de Deus é a minha arma, né? Entendeu? Se eles conseguirem combater a própria Bíblia, né? Ou eles conseguirem provar para mim que tudo isso que o profeta falou, muitos ou quase todas as profecias não aconteceram, se eles conseguirem provar pelo menos uma para mim que aconteceu, né? Eu peço perdão a eles, eu vou lá, eu peço perdão. Mas eu preciso que eles tenham base bíblica para isso, né? Porque tem uma parte aqui no site que fala, né? Como é que Jesus lidou com as perguntas e as dúvidas das pessoas? Jesus não condenou, não, irmão. O que João Batista estava preso? João Batista foi preso. E João Batista, como ser humano, o que ele falou? Ele estava lá como um ser humano que nós somos, né, irmão? Sujeito a todo tipo de paixão, né, e pensamento. Ele pegou 2 discípulos dele e falou assim: puxa vida, eu tô aqui preso. Vai lá e pergunta para esse Jesus aí se é ele mesmo que havia de vir, porque lá, né, irmão, deve ter passado na cabeça dele: eu tô aqui preso. Agora me pintou uma dúvida, né? Isso. E os discípulos de João foram lá e perguntou para ele como é que Jesus deu. Jesus condenou aqueles 2 discípulos de João Batista, falando: não pode me questionar. Jesus falou o quê? Vem ver. Os coxos andam, os endemoniados são libertos, os cegos vêm, né? E fala isso lá para João Batista. Foi assim que Jesus falou para eles. Mas essas pessoas, não só na mensagem, como algumas religiões também, você não pode questionar, né? Isso para mim é terrível. Isso para mim é terrível. Então, assim, eu acho que, assim, nós devemos questionar, e se é a verdade, ela vai aparecer, irmão. Se é a verdade, ela vai aparecer. E se vier com a verdade, eu vou aceitar a verdade. Se eu creio em Deus, eu quero a verdade. Não é isso, irmão? Hoje em dia, o que o senhor diria para as pessoas que ainda estão na mensagem e para as pessoas que estão saindo da mensagem? O que o senhor diria para essas pessoas? O que o senhor diria, não? O que o senhor pode dizer para essas pessoas? Primeiro, que elas não fiquem no que nós estamos falando, elas vão pesquisar por conta própria. Essa é a primeira coisa, né? Porque eu não quero induzir, ou a pessoa achar que eu estou induzindo ela a sair da mensagem do profeta. Não, eu não quero nada disso. Eu quero que elas pesquem, eu quero que elas vejam, eu quero que elas façam igual os bereanos, né? Elas questionem, né? Eu não quero que elas vejam cegamente e acreditem em mim, que eu também sou falho, né? Eu posso até ter interpretado alguma coisa errada, como isso é normal do ser humano, né? Nós temos o direito de interpretar também, irmão. Não como profeta, não como interpretar e questionar. Não só isso, como qualquer outra coisa, né? Isso me dá, eu tenho o direito disso, né? Nós chegamos, como nós conhecemos a palavra de Deus? Através de quê? De questionamento. Você não conhece a Jesus, né? Alguém, é um exemplo que eu estou dando, tá, irmão? Você não conhece a Jesus. Vamos fazer um exemplo aqui. Perfeito. Alguém te fala de Jesus. A primeira coisa que você vai fazer, o que é? Quem é esse Jesus, se você não conhece? Esse Jesus? O que esse Jesus fez? É um questionamento. Isso é uma coisa inerente ao ser humano. Isso aí é uma coisa normal. E lá não pode fazer isso. Então, assim, primeiro que essas pessoas questionem, né? Vá atrás e pesquisem, né? E se pesquisarem e chegarem a alguma conclusão, vai ter um choque. Isso vai ter um choque. Algumas pessoas ficaram doentes, irmão.
né? Segundo o site aqui, algumas pessoas ficaram doentes fisicamente e psicologicamente, porque não é fácil você receber uma notícia de que você foi enganado, né, durante muito tempo, né? Então, assim, que elas procurem ajuda, né? Que elas conversem com outras pessoas para poder tentar entender o que está acontecendo, porque não é fácil, né? Mas a primeira coisa é pesquisar e procurar ajuda, lógico, né? Procurar pessoas que saíram de lá também. O começo foi muito difícil, né, irmão, para nós, né? Hoje que eu tô, você vê, depois de 3 anos, né? Eu tô falando com uma pessoa porque eu precisei ler bastante e essa minha saída, né, da igreja me motivou a ler a Bíblia como eu nunca tinha lido antes, de Gênesis e Apocalipse, né? Muito bem. E muitas coisas que assim, existe muita lenda urbana, né? Isso, da mensagem, né? Muita lenda urbana, que se você for analisar, uma coisa sem fundamento, né? Não tem fundamento bíblico e as pessoas acreditam, né? Coisas que as pessoas vão passando para frente sem ao menos saber se aquilo é verdade ou não, né? Então, assim, questionar, pesquisar, né? E depois disso procurar ajuda, né? Isso. Para tentar se libertar, né? Dessa não sei nem o que eu chamo isso daí. Às vezes eu não consigo nem achar a palavra, viu, irmão? Dissonância cognitiva. Geralmente as pessoas saem. Dissonância cognitiva, né? Isso. A pessoa acaba, né? A gente acaba criando uma barreira, porque é uma coisa que a gente queria que fosse, que era verdade, né? E aquilo vai contra o que a gente. É um choque para nossa mente, né? Entendeu? E essa dissonância cognitiva, ela vai acontecer com todos, não só com isso é uma coisa psicológica, né? Entendeu? E isso vai acontecer mesmo, que as pessoas busquem ajuda, né? Para se livrar disso, entendeu? Eu conheço um irmão chamado irmão Roberto, eu citei para o senhor agora à noite, e ele passou 39 anos na mensagem. Ele foi criado na mensagem, tem quase 60 anos. Ele, com os irmãos dele, lia as literaturas de William Branham, e William Branham disse que Cristo vinha em 77, irmão, em 76 ele dizia, Cristo vai vir, eu tenho que estar preparado. Os pais dele também aplicavam a mesma coisa, passou 77, 2020, Cristo não veio. Os pais dele, mesmo assim, morreram na mensagem, morreram literalmente, e ele continuou na mensagem até 2015. Então, passou 39 anos. E depois descobriu, como o senhor descobriu, como eu descobri, como a irmã Kelly descobriu, que também foi difícil quando ele saiu. Poxa, assim, irmão, 39 anos na mensagem. O pai dele criou ele dentro da mensagem. Os pastores, todos os pastores do Brasil conhecidos de renome, ele conhece, e coisas tenebrosas dele, que não vale a pena nem falar. E ele diz que hoje, de fato, ele se sente feliz, pois não tem uma religião para oprimir e muito mais. Não tem um profeta para ele seguir, pois assim, toda vez que ele era confrontado, ele sempre tem uma história nova para tentar proteger o profeta. É um remendo, né? Sempre vem um remendo, né? Isso. Então, ele hoje diz que está feliz e queria ele ter descoberto antes. Eu digo a mesma coisa, eu faço esse coro, acho que o irmão faz também esse coro. E eu faço esse coro junto com o irmão, eu faço esse coro. A minha vida ela se transformou numa vida de opressão, ela se transformou numa vida alegre, né? Claro que todos nós temos nossos problemas cotidianos, né? Com filhos, com mulher, com família, né? Isso é uma coisa normal e natural. Mas assim, eu me sinto acolhido por Deus. Amém. Eu me sinto mais próximo de Deus. Eu consigo abrir minha Bíblia sem problema algum para ler com a minha família.
eu me sinto protegido por Deus, né? Eu me sinto acolhido. E uma coisa que eu posso falar só um versículo aqui, irmão? Fica à Tá aberto vontade. aqui na minha Bíblia. Fica à vontade. Fica à vontade. Esses dias eu estava conversando com a minha mulher e falei para ela, escute isso aqui, Nice. Eles usam muito a Bíblia descontextualizada, né? Aliás, a maioria das religiões elas gostam de usar. Claro, eu não vou entrar no mérito de outras religiões, porque não é o que está em pauta aqui, né? Mas muitas usam, inclusive a mensagem usa isso. Em Mateus, né? Mateus capítulo 17, a partir do verso 9. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister, que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe de tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Muito bom. Irmão, entendeu, irmão? Isso. Isso aqui para mim, irmão, eu não tenho como... Isso aqui até uma criança enxerga isso daqui. Isso. Até uma criança. Só que eles vão até aqui só. E Jesus, até o 11 eles vão. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, o Elias irá primeiro e restaurará todas as coisas. Né? Mas aí eles vão um pouquinho mais aqui, ó. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Né? Isso. Mas está fora de contexto, né? Fora de contexto, né? Eu não posso usar essa palavra para... Eu não posso usar essa passagem bíblica para atestar que o irmão Brana é o profeta Elias que viria. Né? Se aqui no capítulo 13 ele está dizendo: então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Né, irmão? É muito na cara. Até uma criancinha, né, vê isso daqui. Eu gosto de dizer assim, que o texto não vai explicar o contexto, mas o contexto vai explicar o texto. O versículo 11 está isolado, eu posso fazer o que eu queira com esse versículo, mas a partir do momento que eu ler o contexto vai explicar o versículo 11. Qual o versículo 11? O contexto e o versículo 13, que eles entenderam que falar de João Batista. Mas assim, mais uma vez, as seitas são doutrinadas a isolar o texto fora do contexto. Eu conheci um pastor, dizia assim: texto fora do contexto é pretexto para heresias. E isso é factível, isso é real. E eles pegam esses textos e interpretam. Um exemplo muito bom. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Se nós pegarmos a Bíblia Massoreta, irmão, dos judeus, ou até a Bíblia de Jerusalém, não tem o capítulo 4 com seus 6 versículos, ou seja, o capítulo 4 com seus 6 versículos está contido no capítulo 3, fazendo 24 versículos, ou seja, no capítulo 3, versículo 1, fala-se sobre o mensageiro, no meio fala sobre o templo. Aí podemos fazer um gancho do livro de Jeremias, do livro de Esdras e Neemias, capítulo 3, e no decorrer, eles falam quem é esse Elias. É João Batista, que os discípulos entenderam. Né? Mas, assim, as pessoas, os grupos, na verdade, são treinados a não pensarem e não estudarem. Né? E, infelizmente, depois, irmão, se tiver a oportunidade, compra a Bíblia de Jerusalém e procura o capítulo 4, por favor, irmão. Se encontra, de Malaquias. Pois ele toma, a Bíblia de Jerusalém toma a argumentação dos textos massoretas dos hebreus. Ou seja, capítulo 4 não existe. Se não existe, logo fala de João Batista, como realmente não fala de João Batista.
não dois Elias, mas um só Elias que os discípulos entenderam. Muito bom. Sim, e existem outros textos, né, bíblicos, né, e outras passagens bíblicas, né, Sim. que utiliza-se fora de contexto para poder ludibriar, né, irmão? Então fica muito fácil, assim, né, e assim, irmão, eu acho assim, a impressão que dá, né, quando alguém, né, sai da igreja, não é a impressão que dá, não. O que é dito é que a pessoa está desviada, né? Uhum. Eles usam essa... Ô, irmão, deixou Jesus? Eu queria saber o que é deixar Jesus para eles, né? Verdade, o que é deixar Jesus? Eu fico pensando assim. E a impressão que eu tenho que assim, é usado... Eu dou um exemplo para o irmão. Sai 10 pessoas da igreja. Um se dá mal fora da igreja e 9 se está bem, como eu conheço muitos que saíram da igreja e está bem, ou espiritualmente, ou de qualquer forma, né? Uhum. Esses 9 que saem, esses 10 que saem da igreja, eles não vão dar de exemplo os 9 que estão bem, eles vão dar de exemplo esse um que se deu mal, né? Porque eles precisam ter um argumento para dizer, tá vendo? Saiu da igreja, tá vendo? Não vem mais no culto de oração, tá vendo o que aconteceu? Sabe o que dá impressão, irmão? É que eles não querem que o ser humano seja salvo, porque Jesus disse que ele veio para salvar todos, né? Na verdade, ele veio para salvar todos, né? Perfeito, e existem muito... Eu não estou dizendo que não vai haver condenação, né? Eu não estou dizendo isso. Só que Jesus veio para salvar todos. Ele falou que veio para que todos sejam salvos, né? Uhum. E isso, né, tira um pouquinho do poder de fogo quando a pessoa lê a Bíblia, né, irmão? Então, assim, isso. Nós não estamos Jesus não é amor. Por que nós... Isso. A condenação não faz parte da nossa, isso é com ele. Com nós, nós temos que orar e torcer para que as pessoas sejam salvas. A condenação e o julgamento não somos nós que vamos fazer, entendeu? Mas eles entram na frente de Deus e eles salvam quem eles querem, condenam quem... Entendeu, irmão? É uma coisa assim isso para mim é totalmente fora da palavra de Deus, né? Isso é fora da palavra de Deus, né? Então, só que assim, eu graças a Deus, eu tive que... Nós temos que realmente ler a Bíblia, né? Temos que realmente ler a Bíblia. A Bíblia não é uma coisa que foi feita para um grupo seleto de pessoas, tá bom? A Bíblia, no meu ver, ela é o manual do ser humano, de todo ser humano. Isso. Todo ser humano. Você tem o direito de comprar sua Bíblia e ler em casa com seus filhos, com um amigo, com você sozinho, tá bom? Isso que vai te libertar. Não você escutando pessoas que fazem interpretações, né, e querem doutrinar, né, as pessoas de acordo com ao seu bel prazer. Entendeu, irmão? Eu penso assim. Verdade. Não, perfeito. Irmão, eu lhe agradeço por o senhor dar essa oportunidade para eu gravar esse áudio, esse vídeo, tá certo? E é um privilégio. Deus abençoe toda a casa do irmão. Se o irmão querer, próxima semana podemos fazer um vídeo falando sobre uma doutrina muito pregada no tabernáculo, a semente da serpente. Se o irmão querer, podemos entrar nesse texto, nessa argumentação e entender o que a Bíblia de fato nos diz a partir não só do texto isolado, mas do contexto. Tá certo? Se o irmão querer. Não, tá certo, sem irmão? problemas. Sem problemas. A gente só... a gente pode marcar assim, né? É que como a gente tem um compromisso, né, irmão? Tem o trabalho, tem a família. No final de semana tem... Meu filho faz curso, né? Eu ajudo minha mulher aqui também no trabalho dela, entendeu? É meio corrido, mas não tem problema nenhum, irmão. Será um prazer, assim,
conversar. A gente pode combinar o tema, né? Pode ser isso aí que o irmão falou mesmo, né? Tem vários temas, né? Eu acho que são várias coisas. A gente pode fazer sem problema, né? Entendeu? Não tem problema nenhum. Podemos fazer uma série pegarmos a doutrina de William Branham, comparamos com a Bíblia e com a história também, tá certo? Sim. Vamos ver. Não tem problema nenhum. Vai ser um prazer para mim, viu, irmão, conversar sobre. E lembrando novamente, né? Aqui ninguém quer afrontar ninguém, não estamos querendo dizer que nós somos melhores. Que não. A gente só quer falar sobre a palavra de Deus, né? E questionar, né? Algumas coisas, né? Questionar algumas coisas que ninguém faz alguma coisa sem um questionamento, né? O questionamento, como eu falei, é inerente ao ser humano, né? A gente precisa questionar mesmo. E a gente pode marcar sim. E foi um prazer falar com o irmão. Amém. Desculpa se eu não um pouquinho, é que é tanta coisa, né? Que numa horinha não dá pra gente expor, né? Tudo que a gente... Né, eu preciso fazer mais algumas anotações. Eu estou com um monte de anotação aqui que a gente não conseguiu nem entrar, né, nas anotações que eu fiz aqui. E talvez o irmão também nem conseguiu fazer as perguntas que o irmão realmente queria fazer. Né, e eu precisava também falar algumas coisas, adicionar algumas coisas, né, na nossa conversa. Perfeito. Mas vamos deixar para a próxima. Okay? Amém. Perfeito. Irmão, nós vamos ver. Deus abençoe. Carrie? Deus abençoe. Carrie? See you later. See you later. Okay. God bless you. God bless you. Irmão, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.